Tutorial completo de como investir na XTB. Esta é uma das plataformas que mais me tem pedido para fazer um tutorial completo de investimento passo a passo. Por isso este conteúdo provavelmente vai ser extenso, pois vou tentar dar-te o maior valor possível, onde cada passo está muito bem completado, especialmente para colombianos e latino-americanos, e na descrição deixo-te os minutos de cada secção, caso queiras ir para uma secção específica. Portanto, vamos começar. Claramente, a primeira parte é como me registro, como entro nesta plataforma. Na descrição vou deixar-te um link para acederes à página, mas recomendo que não cries a tua conta a partir deste separador que aparece por aqui, mas sim que uses este link que vou deixar aqui, que é para que possas gerar um bônus, e como isto funciona é por montantes de depósito. Então, se depositas de 50 a 499 dólares, recebes 50 dólares. De 500 a 4.999, recebes um benefício de 100. E se depositares mais de 5.000 dólares, recebes um benefício de 200 dólares, exclusivamente para novos clientes. Lembra-te disso. E uma vez que já estejas aqui, clicas onde diz criar conta. Agora vamos esperar que carregue. E aqui diz abrir uma conta real. Então, aqui no e-mail colocamos qualquer endereço de e-mail que tenhamos e com qualquer refiro-me realmente a um principal, porque quando te chegarem notificações será para lá que vão todos os códigos, novidades, promoções e tudo isso. Assim, colocamos aqui, depois no país, colocamos especificamente onde estamos localizados, neste caso na Colômbia, e aceitamos os termos e condições de tratamento de dados pessoais, de que os dados sejam processados e o consentimento, se quiserem, para poder ser contactado pela XTB. Recomendo bastante isto, dado que em algumas ocasiões nos dão, como te digo, ofertas, descontos, aulas completamente gratuitas, educação, enfim, várias outras coisas. E bem, aqui colocamos o e-mail e clicamos em seguinte, e vamos colocar a nossa senha e clicamos em seguinte. E bem, aqui acho que não preciso explicar em profundidade, mas simplesmente colocas o teu nome, então no título, se és homem ou mulher, e depois o nome especificamente, segundo o nome caso tenhas apelidos, o teu número de telefone, a tua data de nascimento, o país de nacionalidade e depois a declaração fática, que o que quer dizer é que não és cidadão dos Estados Unidos, caso não sejas, porque se fores, aqui terás que colocar outra informação. Então, bem, colocas isso e depois já dados específicos como, por exemplo, rendimento líquido anual que tenhas, isto está fixado em dólares, montante de poupança, investimentos líquidos que tenhas, o montante que planeias investir durante este ano, a principal fonte de rendimentos e poupanças que tenhas, ou seja um trabalho, ou seja, contrato de trabalho ou outro contrato similar, ou se diretamente tens uma herança ou rentabilidade de outra poupança e investimento, e colocas isso aqui. Quando já completares estes dados, clicamos em seguinte. Então deixa-me completá-los rapidamente e clicamos em seguinte. Agora, pedem-nos a nossa morada específica e lembra-te que se colocaste algum dado errado ou achas que deves alterá-lo, simplesmente clicas aqui no botão de anterior e fazes a alteração. Depois deves indicar a moeda, neste caso só nos permite dólares, o idioma da tua preferência, neste caso espanhol, e depois, caso tenhas um código de referidos, aqui vamos colocar Checho diretamente, que é o meu código de referidos caso queiras utilizar, e já clicas novamente em seguinte. Depois, aceitamos todos os termos e condições para criar a conta e clicamos em seguinte. Aparece, obrigado pelo seu interesse na XTB e a conta estará oficialmente criada. Apenas aguardamos, clicamos em aceder à conta e pronto. Agora, uma vez que já criaste a tua conta, é necessário passar a um segundo passo antes de poderes investir, que é muito importante e que nos será sempre solicitado em brokers devidamente estabelecidos, a verificação de documentos. Para isso, quando acedermos à nossa conta, aparecerá esta secção. Verifica os teus documentos. Aqui clicamos onde diz verificar conta e esta secção será carregada, por isso simplesmente esperamos. O que devemos fazer? Não te vou mostrar, mas é apenas uma verificação de vídeo enviando a foto do documento. Então, clicamos aqui, aceitamos e continuamos. E aqui devemos fazer uma verificação com os nossos dados. Para isso, vamos fazê-lo a partir do nosso telefone. Escolhemos Android ou iOS. Neste caso, escolhemos iOS. Abaixo, colocamos o nosso número de telefone para que nos enviem um link para podermos fazer a verificação. Lembra-te de ter sempre à mão o teu documento de identidade, ou seja, o teu cartão de cidadão ou DNI, ou como lhe chames, e também o teu passaporte, ou melhor, se quiseres, pode ser qualquer um dos dois. Assegura-te de que a câmera do teu telefone está em boas condições, não está danificada, manchada ou suja, para poderes tirar fotos e vídeos dos nossos documentos. E pronto, uma vez verificada a tua conta, passamos ao passo seguinte, que é precisamente o depósito. Para depositar, na parte inferior esquerda, quando acedemos à nossa conta, clicamos em Depósito Retirada e aqui aparecerá Depositar Fundos.
Então, clicamos em depositar fundos e aqui aparecerão todas estas opções. Aqui devemos escolher a opção que preferimos para a Colômbia. Pessoalmente, prefiro Visa ou Mastercard, ou seja, depositar diretamente com cartão ou diretamente com PSE, que é esta última opção. Qualquer uma das duas é a melhor. Neste caso, vamos mostrar como se faria através de PSE. Clicas nesta última opção e aqui começará a carregar a opção para poderes depositar. Aqui aparece a tua conta de destino, ou seja, a conta para a qual vais depositar, e depois aqui colocas em dólares quanto vais depositar. Imaginemos que vais depositar $500. Lembra-te de que, se vais depositar mais de 3.000, tens de carregar certos documentos aqui correspondentes, simplesmente clicas em subir e carregas os documentos. Vamos clicar aqui para depositar então estes $500 e o que vai acontecer é que os nossos dados serão carregados aqui e depois aparecerá quanto é isto em pesos colombianos, porque recordamos que PSE é um método de depósito local. No tipo de cliente colocamos pessoa singular ou bem, também jurídica, no caso de ser jurídica, e na lista de bancos escolhes especificamente o banco a partir do qual vais depositar. Assim que o escolheres, por exemplo, Banco de Ocidente, clicas em pagar e isto redireciona-te automaticamente para a página do banco para que inicies sessão e efetues o pagamento. E assim que fizeres o pagamento, literalmente em poucos minutos, no máximo 5, o dinheiro chegará à tua conta de XTB e já te aparecerá aqui embaixo onde diz capital disponível e assim que tiveres o capital disponível, passamos ao passo seguinte. E qual é o próximo passo? Pois é diretamente aprender a investir. Como invisto dentro desta plataforma? Então vou mostrar-lhe passo a passo. Aqui estamos, esta é a interface para poder investir. O que vamos fazer é também compreender um pouco esta interface e vamos ver da parte esquerda para a direita. Primeiro, na parte esquerda, temos todos os ativos nos quais podemos investir. Por exemplo, na secção Hot, temos o que está a ser mais transacionado neste momento e podemos ver aqui por setor, por exemplo, temos as moedas, ou seja, Forex e, bem, podemos também procurar por índices, mas no momento em que decides investir, simplesmente vens aqui e escolhes em que queres investir. A maioria investirá em ações e ETFs e mais, por exemplo, tomemos ações e o que fazemos aqui é procurar por símbolo, ou seja, por ticker ou pelo nome da ação. Suponhamos que vamos investir na Amazon, podemos procurar exatamente assim, Amazon, ou então a outra opção é procurar pelo ticker, que é muito semelhante, é AMZN, e aí vai aparecer. Uma vez que o encontrares, basta clicar em cima e aqui já podemos investir e o que vamos fazer é clicar em comprar, mas neste momento não nos permite porque estamos fora do horário de investimento, por isso neste caso não vamos poder fazê-lo, mas o que podemos fazer é procurar a alternativa desta ação, porque precisamente escolhi a da Alemanha, mas podemos escolher a dos Estados Unidos e nesta sim podemos investir porque estamos dentro do horário de investimento. Portanto, observa, aqui surge o que desejas investir, então aqui confirmarias e caso tenhas o montante disponível, investes, mas antes disso precisamos de configurar de forma clara o que pretendemos realizar. Então, o que é que eu quero fazer aqui? Quero investir numa ação que neste caso é a da Amazon, que neste momento tem um preço de $186. Então, o que eu posso fazer é indicar aqui que quero investir, portanto, $186, investindo diretamente essa quantia específica de dinheiro, mas se eu não quiser investir aqui por dólares, ou seja, por quantidade de dinheiro, posso clicar aqui embaixo nesta seta que aparece mesmo aqui, vou aproximar para que possas ver onde diz mudar para volume e aqui o que vamos fazer é investir por quantidade de ações, ou seja, se eu quiser 5 ações, então coloco aqui 5 e vai carregar automaticamente que vou comprar 5 por 931,95. Clico aqui em comprar, aqui vai aparecer a nova interface, ordem de mercado e aparece diretamente o volume que são 5 ações e o que me vai custar no final. E que neste caso a comissão é de zero porque recordemos que a XTB não tem comissão senão depois de $100.000 ou euros, clicamos aqui em confirmar e pronto, aí fazemos a compra e assim é como investimos de maneira direta dentro da plataforma da XTB, especificamente na página, menciono isto da página web porque também temos a aplicação da XTB que se pode descarregar na App Store, Play Store e podes investir diretamente desde o teu telemóvel. Se quiseres que façamos um tutorial independente somente para a aplicação, deixa-o na secção dos comentários e aí verei quão interessados estão e fazemos um tutorial 100% dedicado à aplicação, ensinando como comprar de maneira direta e de forma simples uma ação, um ETF, qualquer coisa que tu queiras. Mas temos que ir um pouco mais além de entender a interface da XTB e esta plataforma que se chama Cash Station 5, assim que vamos entender a interface da XTB.
Bem, por aqui estamos e como já te mencionei anteriormente, temos aqui classificado por tipo de ativo, tu procuras especificamente o que desejas, no que queres investir e depois, suponhamos que novamente vamos vir por aqui, vamos escolher uma ação em espanhol, como te disse anteriormente, podes clicar em comprar e, bem, isto já é algo que te expliquei, mas vamos um pouco mais além para entender esta secção aqui, e é que por aqui temos diferentes botões que nos vão ajudar a fazer diferentes coisas. Primeiro de tudo, vamos clicar neste primeiro que é como um sinal de exclamação e clicamos aí e aqui o que vai fazer é dar-nos diretamente informação sobre este ativo, então vai dizer-nos como se chama, neste caso chama-se desta forma que aparece aqui e depois qual é o seu objetivo ou a que, por assim dizer, se dedica neste caso este ETF e especificamente então diz-nos que tenta replicar a rentabilidade do índice FS e, bem, tudo o que aparece por aqui, investindo em empresas imobiliárias cotadas e REITs em países europeus desenvolvidos, e este especificamente diz-nos que tem este horário de mercado, porque recordemos que no caso da XTB podemos ter ações em diferentes bolsas e cada bolsa pode ter o seu horário específico, e aqui dir-nos-ia em que horário podemos investir neste e depois em dados essenciais, bem, o tipo de ativo que neste caso é um ETF, a moeda na qual se encontra que é em euro, onde estaríamos a fazer a troca que seria em Frankfurt, o tamanho mínimo de ordem, ou seja, o mínimo que poderíamos investir, €1, depois o leasing, que é um código identificativo, depois venda a descoberto, se está habilitada ou não. Neste caso está desativada. Recordemos que se quisermos fazer isto, poderíamos fazê-lo de outras maneiras, mas neste caso não nos permite. Depois ativos líquidos, que tem neste caso também conhecido como, ainda neste caso, 559,49 milhões de dólares, e neste caso também o preço, ou melhor dizendo, a comissão que nos cobraria por investir, e o tipo de ETF ou de distribuição que tem, que neste caso é de acumulação. Depois, neste caso, diz-nos que o limite, como anteriormente vos mencionei, que temos é de 100 mil euros sem comissão, mas como eu ainda não o superei, de facto falta-me muito para o superar. Então diz-nos que estamos livres de comissões e vocês dirão, bem, mas aqui não me diz 0,4, lembrem-se que este 0,4 está associado ao ETF, mas isto refere-se a comissões de compra e venda da XTB, que neste caso não teríamos. Depois a comissão acima de 100 mil euros, no caso dos termos, vai ser de 0,2%, sendo uma comissão mínima de 10 euros e, bem, depois se nos interessa, no caso deste ETF, ou a ação que escolhermos tiver dividendos aqui, vai aparecer-nos. De facto, vamos para poder colocar isto, vamos procurar um ETF de dividendos, então vamos procurar por aqui dividendo para que nos apareça um ETF específico de dividendos, vamos voltar a clicar aqui e aqui aparece-nos então em 2025 a data de vencimento, a data do dividendo e o valor por ação, que neste caso seria praticamente 9 cêntimos de euro, e as datas nas quais tem sido entregue ano após ano de forma histórica. Então, como vês, por exemplo, este está desde 2009, depois por aqui em risco e rendimento temos a estatística deste ETF específicamente, mas como te digo, isto vai mudar dependendo da ação e do ETF que tivermos, e isto já são terminologias ou conceitos específicos que, bem, isto já poderíamos ver noutro vídeo depois em ESG. Bem, os critérios ambientais ou científicos e de governança que isto tem tomado bastante força recentemente, porque há pessoas que já nem investem pelo tema de rentabilidades ou a futuro, ou mesmo empresas que não investem por isto, mas que investem diretamente por estes critérios. E somente, por exemplo, há ETFs dedicados a 100% a investir em empresas que têm pontuação nestes critérios bastante altas. Depois holdings, isto vai aparecer-nos no caso de ser um ETF, como vês por aqui. O que quer dizer isto? Pois bem, por que setores e por que ações é que este ETF é composto? Por exemplo, este ETF, estas são as suas principais ações, estas que aparecem aqui, e depois os setores principais. Então, o setor principal são serviços financeiros, materiais básicos, depois imobiliário, industriais e outros. Se quisermos ver mais informações sobre isto, recomendo procurar no Yahoo ou, de facto, aqui diz no Morningstar que lá aparece com mais detalhe a que corresponde este 78% e este 22% aparece nos tanto detalhe. Mas bem, uma vez que já vimos isto, passemos ao seguinte, que é, por exemplo, aqui. Uma vez que já vimos este ícone de incógnito de informação, agora passamos a este seguinte, que é este mais que aparece aqui e é nova ordem, e o que vai fazer é abrir-nos uma janela específica, digamos que um pouco mais avançada, em comparação ao que encontramos nesta secção aqui à esquerda, que era o que vos mostrava anteriormente.
Para isto, então, vais entrar aqui e vais especificamente, como te dizia, comprar seja por volume ou por quantidade específica de dinheiro, seja neste caso em euros ou em dólares. Então, por exemplo, em dólares, se eu colocar 50 dólares, vamos mudar aqui, vou aproximar um pouco mais para que possas ver melhor. Se eu colocar aqui 50 dólares, então diz-me que em euros, neste caso este instrumento que está em euros seria 43,71 e que em volume estaria a comprar especificamente ou a investir especificamente em 9 ações deste ETF. E aqui, bem, a comissão que corresponderia, por exemplo, vamos fazer um cálculo maior, por exemplo, se formos investir 120 mil dólares, então diria-nos quanto corresponderia em euros e depois o volume que estaria a comprar de ações deste ETF. E aqui vê que corresponde a uma comissão de 11,67 dólares e isto lembra-te que é baseado no facto de já estarmos a investir mais de 100 mil dólares. Depois a divisa que está e depois este tema do Eurust, que isto é algo muito importante que muitos não têm em conta, e é que obviamente se investires num ETF que é da Europa, a conversão tem que ser realizada, então faz-se a equivalência e inclui-se uma comissão de 0,5% e aqui já executas de uma vez a compra. No tema de vender não nos habilita para o tema de venda a descoberto porque recordemos que este não nos permite. Depois, se quisermos, podemos fazer esta ordem de mercado, que é a que está para aparecer aqui, mas se quisermos também podemos passar a ordem stop ou limitada, que isto é para já fixar especificamente um preço, se nós quisermos. Mas bem, no ETF anterior não nos permitia porque o horário desse já estava fechado, ou seja, não está a permitir neste momento fazer a compra, assim que o que vamos fazer é passar a este DCC dos Estados Unidos, que sim está aberto, e aqui aparece-nos o preço novamente, mas aqui já podemos colocar data de vencimento, que em caso de que se execute a compra deste ETF a este preço, pois que se não se chegar a executar, vença nesta data específica e já não se realize, né? Então, o que podes fazer é que se vês que neste momento o ETF está a 505 dólares e 88 cêntimos e tu pensas que vai baixar, então podes colocar, por exemplo, 500 dólares e no momento em que se aceite esta ordem, pois já automaticamente obtens a quantidade de ações que tu quiseres, por exemplo, 500 deste ETF que corresponde a 250 mil dólares. E veja que aqui não faz a conversão de divisas porque este instrumento está em dólares. Mas pronto, aí tens 250 mil dólares, 500 ações, e depois o preço a 500 dólares claramente, mas aqui é preciso esperar o comportamento do mercado para saber se realmente é viável fazer esta operação ou não. Depois, por aqui, continuamos com estes botões que víamos aqui. Neste caso, temos o botão seguinte que é para abrir o gráfico. Então, o que fazes é a ação que quiseres ou o ETF que quiseres, clicas nisto e aqui automaticamente na parte direita vais ter as opções para poderes ver o gráfico em detalhe e o seu comportamento atual. Aqui, bem, não irei saltar, mas aqui temos toda a secção de ferramentas e indicadores para poder estar aqui a assinalar caso desejemos realizar, digamos, uma análise desta ação aqui com Fibonacci e com os indicadores também que temos aqui em cima que nós especificamente podemos procurar, com os quais normalmente nos sentimos confortáveis para estar a fazer trading, então simplesmente os adicionamos e aqui damos a nossa configuração específica que desejarmos, aplicamos e por aqui vamos estar a ver então aplicados todos os indicadores que quisermos, não é verdade? Mas caso os queiramos eliminar, simplesmente selecionamos-los por aqui e na parte inferior clicamos neste X e já automaticamente se elimina, o mesmo com os retângulos ou bem todos os desenhos que podemos fazer aqui dentro do gráfico, como as elipses, os triângulos, etc. Ou já especificamente enviando linhas como preferirmos, pois simplesmente clicamos com o botão direito em cima e escolhemos eliminar e automaticamente se elimina, então é para manter o gráfico limpo, por isso é algo a ter em conta. Outra coisa importante é que dentro disto, na parte inferior, já temos alguns gráficos abertos, então temos aqui, por exemplo, o ouro, outros ETFs que podes ir abrindo e vão se guardando aqui, caso queiras fazer trading no teu dia a dia sem perder toda a organização que tens, pois aqui tens tudo carregado de forma pré-definida conforme vais abrindo, por exemplo, este do VU. Mas bem, saltei um pouco para a parte esquerda e é que, bem, continuava por aqui esta secção que dizia esta estrelinha que é favoritos. Então, se por exemplo tens certos ativos favoritos que queres rever dia a dia ou semana a semana e não queres estar sempre a entrar aqui e a procurá-los, simplesmente marcas com a estrelinha e na parte superior esquerda onde aparece favoritos, aqui vão te aparecer.
Estes que me aparecem aqui são por defeito, então se quiseres podes desmarcá-los. Neste caso, bem, eu deixo-os e continuamos por aqui com o seguinte. Estamos no voo, vamos continuar a procurá-lo por aqui e depois, como te dizia, a estrela desativa-se se quiseres eliminar do grupo. Agora, em vez de aparecer uma estrela, aparece um ícone de um caixote do lixo, clicas aí e eliminas. E depois por aqui também podes adicioná-lo a certas listas de acompanhamento, mas para isso tens de criá-las. Então clicas aqui para criar nova lista de acompanhamento, dás um nome, por exemplo, podes pôr ETF crescimento, então vais adicionando ETFs de crescimento e só tens essa lista para fazer acompanhamento. Depois podes procurar ETFs de blockchain e só adicionas os ETFs de blockchain aqui e assim sucessivamente. Então vais fazendo uma lista e vais vendo pouco a pouco como estão essas ações e esses ETFs que escolheste, para não estares sempre a procurá-los a cada momento um a um, mas sim teres uma lista que já te vai servir para isso. Depois, na parte direita, mesmo na secção de pesquisa, se clicares neste ícone aqui, podes mudar um pouco a interface. Talvez seja um pouco melhor, um pouco mais avançada e, digamos, com mais detalhe. Aqui vai te aparecer o valor mais baixo durante o dia, a variação diária que teve, o sprint que tem e o mais alto que esteve durante o dia, que foi 506,47, ou seja, que começou praticamente neste dia, no mais baixo, que foi 499,73, e neste momento poderíamos dizer que está a correr bem para este dia, mas não poderíamos dizer o mesmo do euro frente ao dólar, que é este CFD por aqui. Mas, bem, uma vez que já entendemos este tema dos gráficos, aqui já temos todas as ferramentas disponíveis, que aqui na parte de cima também poderíamos estar a procurar, se não quisermos procurar aqui para investir, mas simplesmente para ver um gráfico. O que podemos fazer é clicar aqui onde aparece o nome e aqui podes procurar, por exemplo, Tesla através de um CFD, por exemplo, clicas e aqui vai te carregar especificamente o gráfico. E se quiseres comprar, bem, aqui onde está o número, já simplesmente adicionas a quantidade de ações que queres comprar, por exemplo, 123, por exemplo, clicas na cor verde que aparece aqui, e aqui aparece de uma vez o montante que vais comprar, o volume e a quantidade de dinheiro que acabarias por pagar por esta ação em específico. Depois aqui está o Stop Loss e o Take Profit, que é no momento em que configuras a tua entrada, então se vais a um número específico e estás a fazer trading, bem, aí podes configurá-lo. E aqui mais o tema um pouco mais avançado de poder configurar o Stop Loss e o Take Profit, mas já diretamente através do gráfico. Depois por aqui, se quiseres também mudar um pouco o design das velas e o que nos está a aparecer aqui e da maneira como queres que te apareça. Então, por exemplo, se queres que apareça em velas, assim está. Se queres que apareça em linhas, assim está. E bem, aí podes ir mudando conforme a tua estratégia, conforme como queres pôr. Depois, se por acaso o gráfico está muito distante, bem, com um rato simplesmente com a roda podes aproximar, mas se não te funciona por algum motivo, simplesmente clicas no mais e vais te aproximando ou no menos e vais te afastando. E depois aqui já podes, digamos que arranjar de uma forma como preferires deslocá-lo, se quiseres de esquerda para a direita mover os dados. Bem, isto já depende muito do que precisas e vês necessário. E lembra-te que isto literalmente funciona como um navegador web. A que me refiro com isto? À medida que abres coisas, por exemplo, podes clicar em mais, abrir o plano de investimentos e fechar posições. Fechas aqui e pronto. Esta de ordens pendentes também fecho e fica vazio. Se quiseres adicionar algo, clica em mais e podes adicionar qualquer uma destas opções, o mesmo na parte superior onde aparecem notícias, calendário, análise de mercado, formação e histórico de conta. Então, suponhamos que eu aqui não quero ter a secção de histórico de conta, então abro-a e clico no X e já posso configurar isto para que fique muito mais simples, que por sinal, nesta secção não creio que seja necessário explicá-la de forma muito detalhada porque é bastante simples de entender pelos títulos. Nas notícias encontramos literalmente notícias do mercado e, bem, aqui o que pode fazer é procurar diretamente nesta secção. Então pode colocar, por exemplo, Tesla e vão aparecer notícias referentes a Tesla dia a dia, por exemplo, nesta data. Sim, pode ver especificamente o que está a acontecer. Um resumo muito detalhado, na verdade, ou seja, estão aqui todas as estatísticas especificamente. Portanto, o que pode fazer, se não quiser investir, por exemplo, no dia e apenas quiser informar-se, é entrar na plataforma na secção de notícias e aqui ler detalhadamente tudo isto e ficar a par de como está o mercado. Posteriormente, no calendário, temos datas importantes, como, por exemplo, o anúncio da inflação nos Estados Unidos, as expectativas de inflação a longo prazo no mês de abril e as datas específicas em que isso vai acontecer. Assim, estas informações aparecem organizadas por data e podes filtrar diretamente por país, se assim o desejares, ou por dia específico, como, por exemplo, esta semana. Desta forma, nesta semana, todos os eventos que já ocorreram ou que ainda vão ocorrer, ou na próxima semana, os eventos que também estarão presentes, e com base nisso, podes estar muito mais bem informado.
E depois as datas dos dividendos, dependendo da ação, aqui são organizadas dia a dia para que saibas quais são os mais próximos e, portanto, aqui podes também procurá-los por símbolo específico, ou seja, por ação específica para saberes. Em seguida, análise de mercado. Estas são análises que se realizam sobre ações ou ETFs, ou, bem, qualquer ativo onde nos dizem a avaliação que tem e a média que tem. Então, bem, o risco, desculpe, que tem, e neste caso seria a média, que é este ETF que está a aparecer por aqui. E o que podes fazer é filtrar se quiseres encontrar especificamente algum ativo. Então, por matérias-primas, renda variável, renda fixa, ou por outras regiões, dependendo de onde quiseres que seja, África, Ásia, Europa, etc. Os mercados específicos, se são desenvolvidos ou emergentes, ou se são mistos, ou se isto não se aplica diretamente, e depois os ativos que têm sob administração estas ações ou estes ETFs que aparecem por aqui, neste caso é neste motor de busca de ETFs que está a aparecer aqui, que bem, aqui podes procurá-los, ou se quiseres também podes procurar ações especificamente e aparece-nos o mesmo capitalização de mercado e vários indicadores mais para poder estar a procurar como também todos os países. Ver se vais por algum país em específico ou algum setor em específico. E depois no heatmap encontramos a nível geral, digamos que um mapa, como bem diz o seu nome, onde podemos ver aqui estas moedas e como está a ser o seu desempenho neste caso, num período de um mês. Mas se quisermos, podemos mudar para as ações dos Estados Unidos para poder ver exatamente o mesmo e depois ações da Europa exatamente o mesmo, como está a correr. Por exemplo, neste momento vemos o tema da Nvidia que no último mês não correu da melhor maneira, vamos ver no último dia 3%. Bem, lá vai. Mas bem, estou a alongar-me muito nos detalhes. Passemos ao seguinte, por aqui informação, e isto é precisamente para obter muito mais informação acerca de investimento na XTB. Então, se quiseres algo já mais detalhado do que este vídeo, podes entrar diretamente aqui, por exemplo, análise intradiária. E aqui vai te aparecer que a Nvidia está a captar toda a atenção dos investidores. Então, podes ver este relatório especificamente, que é um vídeo, um conteúdo, e aqui vão te explicar em detalhe o porquê disto. E bem, podes estar a ouvir já especialistas diretamente da XTB que te estão a falar disto. Depois, se quiseres também visão semanal de mercados, então semana a semana podes estar a ver isto, embora estejam um pouco desatualizados, mas podes tirar informação disto do passado para ver como é que se analisa isto. Depois um curso de velas japonesas, que era o que víamos anteriormente nos gráficos, para que também o termines de entender melhor. Mas bem, aqui já depende de ti o que queres ver, por exemplo. Aqui estão a explicar-te os indicadores e como utilizá-los especificamente, então também é informação bastante valiosa que podes utilizar. E bem, eu acho que isto é quase toda a informação e mais podes dar para adicionar também coisas aqui na parte superior, como aqui também embaixo à esquerda, depois já há pequenos detalhes que, bem, isso já depende se te interessam ou não, e é em cima à direita onde podes mudar a configuração para que, por exemplo, os ativos não te apareçam à esquerda, mas sim à direita ou na parte de baixo, ou colocar isto em ecrã para que carregue desta maneira, então vê como aparece e tiram-nos da parte esquerda todo o tema das ações. Mas se quisermos melhor, deixamos como na configuração inicial. Isso já depende de depois alerta de preços. Neste caso, se quiseres configurar um alerta de que quando um ativo chegue a certo valor, um instrumento chegue a certo valor, te envia uma notificação para imediatamente entrares na plataforma. Depois temos por aqui as notificações no caso de fazermos um depósito, um levantamento, haja uma notificação de documentação ou algo similar. Aqui podemos configurá-lo. Depois na parte da direita já temos o estado da conexão no momento de estar a fazer trading, pois isto é bastante importante, sobretudo se estamos aí minuto a minuto depois da conta que temos. Então podes dar aí se tens várias contas, ou se queres, por exemplo, passar-te para uma conta demo, aí a habilitas e mudas-te para a conta demo para estar a experimentar. Depois em cima à direita temos este menu de hambúrguer, estas 3 linhas para a secção de trading, que é onde estamos atualmente, depois a secção da minha conta, configuração e terminar sessão para já sair definitivamente de X. Mas bem, esta é, digamos que a interface em grandes linhas, mas bem, já expliquei tudo o importante, o tutorial dentro da plataforma em si, como investir os indicadores, ver os gráficos já diretamente, comprar alguma ação, comprar algum ETF, Forex, etc. Agora vamos passar, digamos, ao ponto final, e é quando já fizeste os teus movimentos, realizaste as tuas transações, digamos que tens uma certa rentabilidade e queres retirar uma quantia de dinheiro. Como retirar da XTB? Vamos ver, para retirar novamente estamos aqui na interface, vamos à parte superior direita onde aparece a minha conta e aqui vão aparecer os teus dados pessoais, o teu nome e tudo isso. Isto está censurado e clicamos no botão que diz retirar e isso vai nos levar diretamente à secção de retirada, mas se não quisermos entrar nesta secção porque por alguma razão não nos aparece ou algo semelhante, vamos abaixo à esquerda.
ao botão gigante laranja. Clicamos aí em depósito, retirada, clicamos onde diz retirar dinheiro e vamos para uma nova página. Eu recomendo mais esta opção porque já abre uma nova página, é mais intuitivo e mais fácil. Temos inicialmente estas três opções, a primeira, a segunda e a terceira, que são Skrill e Neteller. São praticamente idênticas. Creio que a Skrill é proprietária da Neteller ou o contrário, mas essencialmente são a mesma plataforma. Então, aqui o que devemos ter em conta é que pode ser que nos saia barato ao retirar o dinheiro daqui, mas no momento em que vamos retirar o dinheiro do Skrill ou Neteller, é muito caro para transferir o dinheiro para contas bancárias caso precisemos disso. Se realmente utilizarmos o Skrill ou Neteller para outros fins, como investimentos em outros sites, ou se tivermos um cartão associado ao Skrill ou Neteller, pode ser que valha a pena. Se o teu caso não for esse e o que vais fazer é retirar diretamente do Skrill ou Neteller para a tua conta bancária, vai sair-te bastante caro, por isso não recomendo esta opção. Depois há a opção de Visa ou Mastercard, que é como devolver o dinheiro para o teu cartão. Contudo, não tenho o cartão verificado e sinto que o processo é complicado, pois o dinheiro é devolvido e, para o retirar, se depositaste com cartão de crédito e usaste vários cartões, torna-se tedioso. Por isso, prefiro deixar esta opção de lado. E depois chegam as duas últimas, que para mim uma delas é a melhor, mas alguns confundem-se por causa do seguinte, e é que quase se chamam o mesmo, diz levantamento conta bancária local e levantamento conta bancária. Vamos a este bancário local, neste vamos ter que adicionar uma conta bancária na Colômbia, seja de que banco for, é o que acontece aqui, como vês tem uma diferença que já vamos falar mais adiante, que neste diz local e no outro não, mas antes vamos ver o tema das comissões. Eu aqui escolhi uma conta de Bancolombia e aqui na quantidade do depósito, pois já escolhes quanto retirar, aqui diz-nos que o limite disponível são $5.000. Isto pode ser alterado enviando documentação e coisas assim, mas pronto, deixamos assim e vamos supor que, por exemplo, vamos retirar $80 e sempre nos vai cobrar 1%. De fato, aqui diz na comissão, neste ponto de interrogação, que clicas e aí diz 1%. E agora sim, explicando, a diferença é que o que vai fazer aqui nesta primeira opção é enviar-nos de forma local, através de um fornecedor, o dinheiro. Ou seja, se escolhermos de forma local, o que vai acontecer é que este dinheiro em dólares se converte em pesos colombianos. E posteriormente, esse dinheiro chega a ti em pesos colombianos à tua conta bancária. Por isso, é de forma local. Então, é algo importante a ter em conta, assim que neste sentido, dependendo da quantidade de dinheiro que retiras, obviamente vai aplicar a quantidade de dinheiro, então sempre será 1%. Mas, obviamente, não é o mesmo retirar $80 e que te cobre 80 cêntimos a retirar 800, 900, 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares, porque o 1% obviamente vai aumentando. Agora temos uma opção seguinte que é retirada para conta bancária sem a palavra local. O que significa isto? Aqui vamos ter que retirar o dinheiro para a nossa conta bancária também na Colômbia, mas a grande diferença é que esta conta bancária vai receber transferências internacionais. Então, o que acontece é que este dinheiro não o vamos receber em pesos colombianos tal como está, mas sim em dólares e depois posteriormente teremos que transformá-lo em pesos colombianos. E aqui há um pequeno dilema. Por quê? Porque, bem, vamos retirar por aqui, por exemplo, $80 e vão cobrar-nos $30 de início. Isto aplica-se sempre para montantes abaixo de $100 em retirada de conta bancária em geral. Não local, mas em geral. Agora, o que acontece se eu colocar, por exemplo, $101? Veja que a comissão é igual a zero, ou seja, não me está a cobrar absolutamente nada. Para muitos, esta seria a melhor opção, apenas que há um asterisco a ter em conta, que é lembrar que no momento em que vais retirar o teu dinheiro, dependendo do banco que escolhas, o banco pode aplicar diferentes tarifas e comissões. Para mim, isto não é uma promoção nem nada do gênero, é porque pessoalmente o utilizo no Bancolombia, é o melhor banco para receber transferências internacionais em termos de comissões e até mesmo na TRM ou na quantidade de pesos que te dão por cada dólar, quase sempre está acima do mercado, então o que te recomendo é que utilizes o Bancolombia. Se não tiveres este banco, os bancos mais próximos para receber transferências internacionais que sejam bons são o da Vivienda, o BBVA e o Scotiabank Patria, mas o problema é que estes costumam ter comissões bastante altas. Então aqui poderíamos dizer, bem, não me estão a cobrar nada, ótimo, porque retiro $101, recebo $101, mas no momento em que chegar ao teu banco vais ter que pagar comissões, tarifas, às vezes até impostos, e é aí que vamos ter a comissão que realmente não nos está a ser cobrada pela XTB, como podes ver aqui, mas sim pelo banco. Portanto, é algo a ter em conta e dependendo do tipo de pessoa que és, se queres receber o dinheiro em pesos colombianos tal e qual ou queres receber o dinheiro em dólares tal e qual, vais escolher uma opção ou outra. Bem, vamos aqui retirar para a conta bancária. Lembra-te que podes clicar aqui para adicionar uma nova conta bancária. Clicas em adicionar conta bancária manualmente, vais ter que enviar uma documentação. Então, aqui o que vais fazer é colocar o número da conta bancária, que é exatamente o número de conta que te é dado num certificado bancário.
no caso do Bancolombia ou qualquer outro banco, e aqui vais escolher o teu banco especificamente. Certifica-te de que os bancos que escolhes aqui recebem transferências internacionais, porque senão pode ser que o dinheiro não chegue à tua conta. Depois disto, o que podes fazer é, no tipo de conta, selecionar se é poupança ou corrente e depois na moeda, vamos deixar em dólares e o código de identificação bancária BIC. Este é um código SWIFT e deves procurá-lo no banco que vais adicionar. E novamente, se por exemplo a tua conta não tem código SWIFT, o teu banco não te fornece este dado, significa que não pode receber transferências internacionais, pelo que vais ter que recorrer à retirada para a conta bancária local. Assim, vemos aqui, obviamente, se vais retirar menos de $100, a melhor opção seria a retirada para a conta bancária local, e se não tens um banco que receba transferências internacionais, então a melhor opção é esta igualmente, mas se já vais retirar uma quantia de dinheiro mais alta, mais de $100, pode ser muito melhor esta opção, mas apenas retirando com o Bancolombia, porque retirando com outras opções de outros bancos pode ser que tenhas que assumir alguns custos que na verdade vão reduzir a tua rentabilidade se estiveres a retirar dinheiro de forma constante ou se estiveres a retirar montantes altos. E já podemos dizer que esta seria a opção final para poder retirar dentro da XTB, e as melhores para mim seriam qualquer uma destas duas, apenas que, como te digo, aplica conforme a tua situação. Lembre-se de que uma é de forma local e a outra é de forma internacional, e a melhor opção é o Bancolombia. Se tiver outro banco, bem, pensaria duas vezes antes de fazer o levantamento, e acho que foi um tutorial bastante completo. Diz-me se algo ficou por mencionar e falamos disso no outro vídeo independente. Quanto a responder, respondo a todas as dúvidas que deixares nos comentários. Dito isto, vemo-nos numa próxima ocasião. Espero que este conteúdo te tenha sido útil ou que tenhas gostado, uma das duas. Deixa um emoji de $1 com asas na secção dos comentários. Vemo-nos numa próxima ocasião. Tchau.